aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje o nosso tema de estudo será a autenticidade do cristão. Antes de iniciarmos o estudo propriamente, vamos fazer uma oração para que o Senhor venha se manifestar poderosamente através desse estudo e na sua vida, na sua casa. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, pela Tua palavra. Senhor, agradeço pelos irmãos que estão acompanhando esse estudo e eu peço, Jesus, que a Tua presença venha tocar o coração de cada um que acessar esse vídeo, cada um que assistir esse estudo, que a presença do Teu Espírito venha tocar, venha falar poderosamente ao coração. É o que eu te peço e desde já agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, como eu já disse, vamos falar a respeito da autenticidade do cristão. O texto áureo do nosso estudo está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 58, parte A, que diz o seguinte: Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabemos que a firmeza, a constância, é uma característica de uma pessoa autêntica. A autenticidade tem a ver com verdade, é uma pessoa verdadeira. Ser cristão autêntico significa ser uma pessoa verdadeira, não somente em palavras, mas também em ação. Então, firmeza, constância fazem parte do caráter de uma pessoa que é autêntica. Aquela pessoa que não é levada por qualquer vento de doutrina, mas que se firma na palavra e busca, através de Deus, através da presença do Espírito Santo, uma vida constante na graça e na presença do Senhor. Então, quando nós somos autênticos, na presença do Senhor, nós somos aquela pessoa que diz que não tem meio termo, é sim, sim, não, não. O que passa disso, a palavra diz que vem do maligno. Então, que não vive em ideias dúbias, contraditórias, que não vive com essas falácias contraditórias, mas está sempre arraigado na verdade e vivendo na presença do Senhor. Vamos ler também o texto que está lá em Romanos, no capítulo 12, o verso 9 ao 10, que diz o seguinte: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a pessoa autêntica também é aquela pessoa que não é fingida, porque a autenticidade tem a ver com o que é verdadeiro, Então, a pessoa autêntica, ela não finge. Então, ela não finge o amor, nem diante de Deus, não finge amar a Deus, porque muitas vezes a gente pode trazer uma aparência de que ama a Deus, muitas vezes cumprindo a vontade de Deus, mas não fazendo essa vontade do coração. Essa vontade de cumprir a vontade de Deus não vem do seu coração, vem simplesmente de uma vontade de querer mostrar para as pessoas que você anda na presença do Senhor. Porque nós devemos, a palavra do Senhor, Jesus falou que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o amor a Deus, ele não pode ser fingido, ele tem que ser de todo o coração, ele tem que ser de toda a sua alma, de tudo, com tudo que você tem, com todas as suas forças. Não pode simplesmente ser a aparência de quem ama, simplesmente cumprir um protocolo, mas de todo o coração servir ao Senhor com integridade, com verdade, com autenticidade e também amando os irmãos sem fingimento, amando os outros com todo o coração, como o apóstolo Paulo fala aqui, cordialmente uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmão, amar o seu irmão na fé como você ama os seus irmãos consanguíneos. Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, dando mais honra aos outros, preferindo honrar os outros do que a si mesmo. Não se autoproclamando, não se gloriando, mas proclamando as virtudes dos outros, falando bem dos outros, dando preferência para os outros, ao invés de se preferir, do que se autoproclamar. Então,
O cristão autêntico, ele tem essas virtudes, ele tem esse comportamento, ele tem esse sentimento dentro de si, de dar glória a Deus e de honrar os outros, honrar a Deus. E quando nós vivemos dessa maneira, nós vivemos em harmonia. E é o que Deus deseja para a sua igreja, uma igreja que viva em harmonia, uma igreja que não viva em contendas, em discussões. Essa é uma característica de uma igreja madura, de uma igreja verdadeira, de uma igreja autêntica. É a igreja que tem harmonia entre as partes, entre os irmãos. Não existe um falando mal do outro, não existe um querendo se gloriar mais, né? Não existe um querendo se gloriar, promover seu próprio nome. Porque o nome que nós estamos aqui para promover é o nome de Jesus, é o nome de Cristo, é a palavra dele. Então é a ele, se nós fazemos alguma coisa, é para ele, não é para nós, não é para nossa honra. E a harmonia é uma situação de estabilidade mental. É quando há, né, não existem erros ali, não existem falhas, né? E o dicionário traz que a harmonia é a ausência de conflitos. Mas eu digo, irmãos, que numa família harmônica pode haver conflitos. Só que esses conflitos, eles são facilmente resolvidos. Por quê? Porque eu não vou querer estar em conflito com o meu irmão, muito pelo contrário. Os meus conflitos, as minhas diferenças com os outros, eu resolvo-as conversando, orando uns pelos outros, porque a palavra diz assim, que se eu tenho algo contra o meu irmão, eu não posso nem oferecer nada a Deus. Antes, eu devo lá me consertar e depois vir ofertar. Porque o Senhor, Ele não aprova essa desarmonia, essa falta de amor entre os irmãos, essa falta de fraternidade, de bondade entre as partes. Nós devemos ter um comportamento de amor entre nós, porque se nós não nos amarmos, isso quer dizer que a gente está falhando, a gente não está cumprindo um mandamento do Senhor. Porque muitas vezes nós pensamos que amar é um sentimento que vai florescer no meu coração, né? Simplesmente. Mas se fosse assim, Deus não teria mandado a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então o amor, ele é um mandamento, é uma decisão que eu tomo. Eu vou amar, eu vou orar por esse irmão até que o amor de Deus venha tocar em mim e eu venha conseguir expressar esse amor, sem fingimentos, sem fingir amá-lo, mas amando de verdade e trazendo harmonia para o corpo de Cristo, trazendo harmonia, porque se é corpo, tem que ter harmonia, né? Uma parte, né, um membro do corpo não vai bater no outro. Nós estamos em harmonia, nós estamos em conformidade, falando a mesma língua, sempre, e buscando promover o mesmo nome, que é o nome de Cristo, que é a palavra do Senhor, cumprindo o nosso ID. E tendo uma vida equilibrada na presença do Senhor, sendo equilibrado, sendo moderado, né? Então nós, como cristãos, nós devemos deixar as obras da carne de lado, porque a carne que fala, que quer falar mais alto, que quer sobrepujar o Espírito. Mas nós, como servos de Deus, nós sempre optamos por ouvir a voz do Espírito e não a voz da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne e eles não entram em acordo. Mas, quando nós decidimos ouvir a voz do Espírito Santo, o nosso Espírito, ele consegue vencer a carne. Ele consegue colocar a carne no seu devido lugar, que é debaixo da vontade de Deus, obedecendo à vontade do Senhor. E aí quando a nossa carne fica sobrepujada ao Espírito, aí o egoísmo, a violência vai dar lugar ao amor. A tristeza, ela vai dar lugar à alegria. A perturbação, ela vai dar lugar à paz. A impaciência vai dar lugar à longanimidade. O espírito de malignidade, ele vai dar lugar à benignidade. A maldade, ela vai ceder à bondade. A infidelidade vai dar lugar à fidelidade.
a irritação e a aspereza vão dar lugar à mansidão. E o descontrole vai ser substituído pelo domínio próprio. Então, ao invés de nós praticarmos as obras da carne, nós vamos começar a dar lugar ao fruto do Espírito, que vai se manifestar nessas virtudes na nossa vida. Nós vamos ser pessoas diferentes, pessoas que Deus vai querer promover, porque nós damos frutos para a glória de Deus. Damos frutos para o reino do Senhor. O Senhor vai querer nos usar como exemplo aqui nessa terra. Assim como Deus falou de Jó, falou, observa o meu servo Jó. Deus vai falar de você, Deus vai falar de mim, observa a minha serva, observa o meu servo, olha como eles são, olha a diferença na vida deles. E é essa diferença que nós devemos colocar na nossa vida, que nós devemos promover na nossa vida. Não é o nosso nome, não é para a nossa glória, é para a glória do nosso Deus, é para a honra do nosso Deus. Assim nós estaremos sendo autênticos, assim nós estaremos sendo autênticos servos de Deus aqui nessa terra. As pessoas vão reconhecer, as pessoas vão falar, olha a vida daquele irmão, daquele ali eu não tenho o que falar, porque tem uma vida exímia, tem uma vida de verdade na presença. Ele se esmera em fazer a vontade do Senhor. Ele procura fazer a vontade do Senhor. Ele anda no caminho do Senhor. E não na sua própria vontade. Mas tudo isso, irmãos, passa pela determinação de falar, eu quero ter esse fruto do Espírito na minha vida. Eu quero ser um cristão autêntico. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu vou me esforçar através da obediência, através do ceder, de dar lado para o Espírito Santo agir na minha vida e agir nas minhas vontades. Eu vou deixar a minha vontade de lado para que o Espírito Santo possa se mover na minha vida e promover a vontade dele e não a minha mais. Porque só assim, sendo um cristão autêntico, nós vamos ser capazes de obedecermos ao ID, de levar outras pessoas para Cristo, nós sermos a carta de Cristo aqui nessa terra, mostrando para as pessoas que nós servimos a Deus, que nós amamos as pessoas e que nós desejamos trazer almas para o reino do Senhor. Assim a gente vai conseguir ganhar pessoas para Cristo, a partir do momento que a nossa vontade, que a nossa carne for subjugada à vontade do Espírito Santo. Irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje, a respeito da autenticidade cristã. Então, irmãos, sejamos verdadeiros, sejamos pessoas diferentes nessa terra, com autenticidade, A parábola do joio e do trigo fala de duas plantas muito semelhantes, muito parecidas, mas uma planta, ela frutifica coisas boas. A diferença entre o joio e o trigo é que o trigo, ele frutifica, ele gera alguma coisa, e o joio não serve para nada, só serve para ser queimado. Então, o joio tem aparência, mas não tem essência. Nós, como cristãos, temos que ter essência e não aparência. Devemos ter muito mais essência, muito mais Jesus. É isso que muda, é isso que faz diferença. É nós termos Jesus na nossa vida, porque assim nós seremos trigo, assim nós seremos pessoas que realmente estão interessadas em promover o reino dos céus e não o nosso nome. Irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a presença dos irmãos que estão aí acompanhando esse vídeo e desde já agradeço essa companhia e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço por este estudo e eu te louvo, meu Deus, por essa oportunidade, pela vida dos teus filhos que acompanharam o Senhor e que têm buscado entender, Pai, mais da Tua Palavra. Nos abençoa, nos guarda, é isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor, até a próxima aula.